Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde. Não, gente, com mais força. Tudo bem que tá calor, acabamos de almoçar, mas força. Boa tarde, povo de Deus. Como o Tiago falou, me chamo Renata Pereira. Sou missionária da comunidade Canção Nova há 9 anos, graças a Deus. Sou natural do Rio de Janeiro, pelo sotaque, vocês já podem, né? Do Rio de Janeiro. Morava no bairro da Penha, lá no Rio de Janeiro. Graças a Deus, há 9 anos na comunidade Canção Nova. É uma alegria estar aqui nesse santuário do Pai das Misericórdias, também falando para você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Foi-me feito esse convite para estar aqui. Eu sou dos bastidores. Eu trabalho hoje, atualmente, na TV Canção Nova, e de vez em quando estou ali rezando também o terço mariano. E percebo o mover de Deus a partir das mãos de Nossa Senhora também na minha vida. Nós precisamos estar atentos ao mover de Deus em nossa vida. Porque às vezes parece que não acontece nada na nossa vida, ou só acontecem coisas ruins. Mas há um mover de Deus. As mãos de Deus estão sobre cada um de nós. Eu acredito que se eu sentar com você e for conversar com você, você vai poder narrar as maravilhas de Deus na sua vida. Aquilo que Deus fez de bom na sua vida. E com certeza, por nós sermos católicos, apostólicos, romanos, marianos, foi por meio das mãos de Nossa Senhora. Eu sempre fui católica, graças a Deus. Minha família sempre foi católica. Fui criada nessa religião. Só que no ano mais ou menos de 2007, eu conheci a devoção, a escravidão, o tratado da verdadeira devoção à Nossa Senhora. Comecei a ler aquele livro de São Luís de Montfort e resolvi fazer aquela escravidão pelas mãos de Nossa Senhora a Jesus. Então, fiz essa escravidão no ano de 2008, 8 de dezembro de 2008, dia da Imaculada Conceição. Trago esse anel como símbolo dessa escravidão à Nossa Senhora para me recordar que eu sou filha de Nossa Senhora, que eu pertenço a ela, que eu sou escrava de Nossa Senhora, numa escravidão livre, porque ela me conduz a Jesus. Só que com o passar do tempo, como filhos, nós vamos esquecendo as coisas. Eu não sei se acontece isso com você. Os propósitos que você fez, nós vamos esquecendo. E eu fui vivendo os anos, 2009, 2010, renovei alguns anos, outros anos foi passando despercebido. Porque hoje eu entendo que ser escravo de Nossa Senhora é muito mais do que andar com adereço no dedo. É muito mais do que andar com uma corrente nos braços. É, de fato, submeter a sua vida nas mãos de Nossa Senhora que nos conduz ao seu Filho Jesus. E o tempo foi passando. Entrei para a comunidade Canção Nova. A comunidade Canção Nova se chama Canção Nova, a Casa de Maria. Morei na Casa de Maria em Queluz, no ano de 2012. Só que no ano de 2018, sabe aquelas metas que nós fazemos no final do ano? Vou emagrecer, vou arrumar um namorado, vou arrumar um emprego. Você faz metas final de ano? Todos nós fazemos. Então, uma das metas que eu coloquei no final do ano é que eu tivesse uma maior intimidade com Nossa Senhora. Lá em dezembro de 2018, eu coloquei, nossa, eu queria ter mais intimidade com Nossa Senhora. Mesmo sendo escrava de Maria, mesmo pertencendo à comunidade Canção Nova, eu não queria ficar só na reza do terço, pelo terço. Eu queria, de fato, fazer uma experiência de ser filha de Nossa Senhora. E Deus, Ele atende às nossas orações. 3 de janeiro de 2019, não tinha quem apresentasse o nosso terço. Aconteceu um probleminha, a Sônia não podia ir, o Flávio também não podia ir, o Sandro não podia ir, a Juliana de Paula não podia ir, então vamos ter que cancelar o terço. Quando eu escutei aquilo da diretora, eu falei, não, Padre Jonas jamais ia deixar cancelar o terço porque não ter ninguém que o apresentasse. Nós somos Casa de Maria. Aí eu dei o meu sim, eu vou, eu rezo o terço. Depois me deu uma dor de barriga. Eu falei, eu vou, pode deixar que eu vou rezar o terço. Então você reza, vai ser assim. Eu falei, meu Deus, e agora? E foi dando aquela dor de barriga. Mas aí eu fui percebendo lá naquele propósito que eu fiz em 2018,
a mão do Senhor sobre aquilo que eu tinha colocado no papel com o coração sincero. E comecei a rezar o Santo Terço quando os meus irmãos não podem, e vou com muita alegria, porque tem me feito muito bem estar mais perto ainda de Nossa Senhora. Porque rezar o Santo Terço na TV me fez me aproximar mais daqueles que estão do outro lado e que eu nem conheço. Que às vezes me para na chácara e fala: Renata, você está dentro da minha casa às 18 horas. Renata, eu rezo com você. O Santo Terço, pelas mãos de Nossa Senhora, eu alcancei isso. Meu esposo parou de beber. Tantos testemunhos que foram chegando a mim, a nós ali no nosso núcleo, pela oração do Santo Terço. E quando me foi feito esse pedido para estar rezando, partilhando aqui na quinta-feira de adoração, porque essa é a minha primeira vez na quinta-feira de adoração, já me mandou assim: Renata, você pode rezar, fazer a pregação da quinta-feira, o tema é Maria, perfeita discípula. Quando a pessoa me convidou, eu ia falar: não, ai meu Deus, né, tá ali. Mas quando ela me mandou o tema, Maria, perfeita discípula, eu não posso deixar de falar de Nossa Senhora. Eu não posso deixar de falar da minha mãe. Ela que tem cuidado de mim todos esses anos. Graças a Deus, são muitas experiências simples com Nossa Senhora de cuidado, de livramento. Mas saber que ela cuida de mim. E como filha, eu não posso deixar de falar de Nossa Senhora. E eu digo para você também, no seu trabalho, aonde você se encontra, na sua realidade, não deixe de falar. E muito mais que falar, é a sua presença falar, no meio que você se encontra. E vim, aqui estou, para falar de Nossa Senhora. Para você que nos acompanha de casa, você que está aqui, você de longe, você de perto. Eu não sei como é que você chegou aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Eu cheguei tremendo, com calor, suando. Mas eu estou aqui, porque nós precisamos falar do amor de Deus, de Nossa Senhora, de tudo aquilo que Deus faz através de nós. Porque se Nossa Senhora pôde dizer o seu Magnificat, hoje somos nós que precisamos dizer: a minha alma glorifica ao Senhor. É através de nós que as pessoas precisam ver Deus. Que nós, com a nossa vida, com as lutas que você encontra, com aquilo que você vive, com as suas dores, muitas vezes com o seu desespero, com a sua falta de esperança. Mas o Tiago falava na oração, com esperança perseverante. Ele trazia perseverança, com a perseverança de Nossa Senhora. Nós precisamos, nesse vale de lágrimas que nós caminhamos, nessa passagem no mundo, perseverar com Nossa Senhora para cantar também o nosso Magnífica. O tema, como eu disse, é Maria, perfeita discípula. E eu fui estudar, pesquisar, dizer, para tentar dizer aquilo que Deus foi colocando dentro do meu coração. E eu fui adentrando no que significa essa palavra perfeito. Porque nós trazemos, como eu também trazia, um conceito muito errado da palavra, às vezes, perfeição. Mas quando a Sagrada Escritura foi escrita, e aqui esse termo perfeito em grego significa teleios, de telos, fim, um propósito, um objetivo. Significa completo, maduro, plenamente desenvolvido, acabado, não faltando nada necessário. Eu não sei você, mas quando eu li essas definições da palavra perfeito em grego, me veio a Virgem Maria. Nossa Senhora, ela é e foi uma mulher na sua humanidade perfeita, porque ela foi inteira, madura, completa. Não lhe faltava nada necessário porque ela tinha Jesus. Maria era essa mulher que pôde, mesmo aos pés da cruz, estar inteira. O verbo que a palavra diz no Evangelho diz que ela estava. Maria estava ali, naquele lugar, de pé. Uma mulher inteira. O sofrimento, as nossas dores, não pode nos fragmentar. Nós temos um exemplo a olhar. E esse exemplo é Nossa Senhora.
Nela nós podemos contemplar essa mulher que viveu a perfeição. Claro, você pode dizer, Renata, Nossa Senhora, ela nasceu sem a mancha do pecado original. Com certeza, é um dogma que nós acreditamos. Mas a perfeição que nós somos chamados a viver é essa perfeição dessa definição em grego, de sermos completos, de sermos inteiros, de sermos maduros, de não nos faltar nada necessário. Quando nós pensamos em algo perfeito, nós dizemos assim, não falta nada. Sabe aquele almoço de domingo, não sei lá na sua casa, na minha casa almoço de domingo era frango, arroz, feijão preto, carioca, farofa, maionese, aquele refrigerante bem gelado. Não está faltando nada. Está perfeito isso aqui. Perfeito, meus irmãos, para nós, na nossa consciência e no nosso modo de ver e de viver, não é que nós não tenhamos falhas, porque nós temos. Nós somos pecadores. Nós trazemos o pecado original em nós e as suas consequências. Nós, às vezes, queremos fazer o bem e acabamos fazendo o mal. Nós trazemos a mancha do pecado original. Mas essa perfeição é de que não nos falta nada, porque nós temos a Jesus. Maria, perfeita discípula. Ela nos ensina esse caminho de perfeição, de nos colocarmos inteiros diante de Jesus, de sermos acabados diante de Jesus, de olhar para nós e dizer, não falta nada, porque eu tenho a Jesus, e as outras coisas vão se tornando secundárias na nossa vida. Aí sim nós entendemos o que é ser perfeito de fato, porque não nos falta nada. Nós temos Jesus. É essa a perfeição que nós somos chamados a viver. Eu e você somos chamados a essa verdadeira perfeição. Não de que não erremos. Não de que depois da confissão nós tenhamos bons propósitos e saindo do confessionário a gente cai de novo. A gente já começa a julgar no nosso pensamento. Você fala, meu Deus, acabei de sair. Não. Não é essa a perfeição, porque nós somos pecadores. É a perfeição de saber, eu tenho a Jesus. E tudo o que me vier depois é secundário. Aí sim eu sou chamado a ser perfeita. Perfeita discípula do Senhor. E quando eu fui estudando, nós aqui na Canção Nova, quando nós entramos na comunidade, nos 2 anos de formação inicial, nós somos chamados de pré-discípulos. Assim que nós entramos na Canção Nova, nós recebemos esse nome, pré-discípulos e discípulos. Discípulo é aquele que segue alguém. Discípulo é aquele que vê e imita a instrução de alguém. Por isso que em Maria nós podemos dizer, sem medo, Maria foi e é a perfeita discípula. Porque Maria, ela não olhou para ela. Ela olhou para Jesus. Ela seguiu o Mestre. Ela seguiu ao seu Senhor. Só que Maria, ela não seguiu de qualquer forma. Nós, quando entramos, como eu falei para vocês, recebemos esse nome de pré e discípulo. No meu tempo de discipulado, em 2012, o que mais nós escutávamos na casa de Queluz, casa de Maria é, lugar de discípulo é aos pés do Mestre. Lugar de discípulo é aos pés do Mestre. 1 ano inteiro nós escutávamos isso. Lugar de discípulo é aos pés do Mestre. Por que aos pés do Mestre? Porque ali eu vou ouvir o que Ele vai me dizer e prontamente eu vou colocar na minha vida os ensinamentos de Jesus. O dicionário, ele vai nos trazer uma diferenciação entre ouvir e escutar. E que para a nossa caminhada como cristãos, para mim, quando eu ouvi isso há um tempo atrás, foi algo que me redespertou na caminhada e na minha espiritualidade. Ouvir remete ao sentido da audição. É aquilo que o ouvido capta.
Vocês estão me ouvindo. Já o verbo escutar corresponde ao ato de ouvir com atenção. Maria não simplesmente ouviu aquela anunciação do anjo, mas ela prestou atenção a tudo que o anjo estava lhe dizendo sobre a sua missão como mãe de Deus, e assim ela pôde dar uma resposta. Assim ela pôde de fato ser discípula, seguir aquilo que ela ouviu e escutou. Meus irmãos, nós somos chamados nesta tarde de quinta-feira, 20 de janeiro de 2020, a não só ouvir a Deus, mas nós precisamos escutar a Deus. Escutar com atenção aquilo que Ele nos fala. E Maria, ela nos ensina isso. Essa escuta atenta, essa escuta que provoca de nós uma resposta. Eu digo de mim, muitas coisas estavam me distraindo na escuta de Deus. Eu até trouxe aqui, não sei você, mas ultimamente, o que tem mais nos distraído da escuta de Deus. Sabe por quê? Nós vamos até com reta intenção. Eu estava levando meu celular para a capela, para o meu momento de oração, eu deixava lá. Daqui a pouco a luzinha acendeu, a gente, quer logo ver. Vibrou, a gente quer saber quem está chamando a gente. E às vezes, até por um motivo justo. Nossa, eu vou ter uma gravação. Nossa, um irmão pediu para eu rezar por ele. Tem um padre aqui da Canção Nova que uma vez ele falou assim numa Santa Missa: gente, vamos desligar o celular, porque se a pessoa morrer, você vai saber depois, você não vai poder fazer mais nada, você vai lá no enterro, você vai rezar. E parece tão assim, nossa, né, a pessoa foi grossa. Não, mas é porque na Santa Missa eu preciso ter uma escuta atenta. Porque senão as coisas passam e é capaz de a gente falar: Deus não fala comigo. Deus não tem falado comigo. Só que Ele tem falado, mas o que tem distraído você? E como eu vou ser discípulo desse Senhor? Como eu vou seguir esse Senhor se eu não tenho dado atenção àquilo que Ele me fala? Se eu só estou ouvindo. Se eu só ouço. Mas eu não tenho escutado, mas eu não tenho feito com que essa palavra que Deus diz e fala na palavra, numa música, através da TV Canção Nova, Deus fala, até no silêncio. O que eu tenho feito com essa palavra de Deus, se muitas coisas têm me tirado a atenção, aí de fato nós não seremos perfeitos, porque aquilo que precisava, não nos falta, Jesus. Eu estou colocando outras coisas, pessoas, situações, os nossos problemas. Eles estão tomando conta no lugar de Jesus. E é Nossa Senhora que quer nos ensinar a estar aos pés do Mestre. Nossa Senhora quer nos ensinar a ouvir. Porque, meus irmãos, naquele casamento, nas bodas de Caná, Nossa Senhora ouviu a conversa. Falta vinho. Mas ela não só ouviu, ela escutou. Aquilo prendeu a atenção da Virgem Maria. E sim, ela pôde levar a Jesus. O que tem roubado a sua atenção? O que tem roubado os seus momentos de escutar a Deus e você só tem ouvido? Entrou por aqui e saiu por aqui. Deus tem falado com você. Deus tem falado comigo. Deus tem dado direcionamentos para você. Só que você e eu, nós temos feito tapado os ouvidos. E não temos dado atenção à palavra de Deus. Não temos dado o devido parar. Temos tempo para muita coisa. Nós somos uma geração trabalhadora, ativista, nunca tem tempo. Mas nós precisamos parar para dar atenção
a Deus. E de fato, aquilo que o Senhor nos fala, ter para Ele uma resposta, uma disposição para Deus. Eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia a abrir em Provérbios, capítulo 22, versículo 17. Provérbios 22, versículo 17. A palavra vai nos dizer: inclina o ouvido e escuta as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento. Essas palavras te serão preciosas, desde que as guardes no teu íntimo, e elas transbordem de teus lábios. Para que no Senhor esteja a tua confiança, eu as ensino para ti hoje. Eu vou repetir, para você que não trouxe a palavra. Inclina o teu ouvido e escuta a palavra dos sábios. É uma atitude. Nós muitas vezes queremos ficar passivos, mas diante da vontade de Deus, da voz de Deus, nós precisamos de uma disposição ativa. Inclinar o meu ouvido, aquilo que Deus está me falando. Inclina o ouvido e escuta a palavra dos sábios. Você está inclinando o seu ouvido para quem? Para as fofocas? Disse-me disse, calúnias, vida dos outros. Para quem eu e você estamos inclinando o nosso ouvido? Porque nós temos tempo para muita coisa, mas nós não temos tempo para Deus. E muitas vezes o tempo que nós temos para Deus é quando a gente está passando algum perrengue, né? Nossa, eu vou na missa, vou rezar o texto agora, vou fazer uma novena. Meus irmãos, venhamos para o Senhor pelo amor. Que a dor seja secundária. Inclina os ouvidos para ouvir e escutar. São duas atitudes, duas ações: ouvir e escutar. Se nós formos estudar a vida de Nossa Senhora, foi tudo o que ela viveu. Ao longo da história da Virgem Maria, e nós vamos aprendendo assim, do povo de Israel, era um povo que foi convidado a ouvir e a escutar. Ouvir a Deus e escutar aquilo que Ele tem. Aquilo que Ele tem para direcionar. O caminho que eu preciso seguir. Deus, Ele nos fala. Nossa Senhora foi essa mulher que a vida toda foi ouvindo e escutando a Deus. Ali na Anunciação, vendo Jesus com os discípulos. Porque para ouvir e escutar, nós precisamos silenciar. Muitas vezes a gente quer falar, né? Falar. Mas nós precisamos silenciar. Às vezes o problema de nós não estarmos ouvindo a Deus é que nós estamos falando demais. E só falamos. E quando Deus vai falar, a gente sai. Mas nós precisamos. Porque Deus, Ele está nos direcionando. Pensa aí no seu dia a dia até hoje. O dia que você acordou, hoje, nesta manhã. O que Deus já foi falando no seu coração? Você que veio para cá, se você veio de manhã. Quanto tempo você chegou aqui na Canção Nova? Se você teve a oportunidade de se confessar. Ouvir a pregação da manhã, na adoração. O que Deus já te falou? O que Deus já te pediu? E Deus, Ele é especialista em pedir algumas coisas difíceis para nós também. Deus, Ele vai pedir aquilo que muitas vezes nos tira do nosso comodismo,
que nos faz levantar do sofá, que faz a gente viver uma coisa totalmente nova. Mas, Senhor, eu não sabia fazer isso. Mas Deus, Ele vai direcionando. Porque quando nós vamos seguindo aquilo que Deus nos fala, nós não estamos sozinhos. Os estudiosos dizem que Nossa Senhora, depois da visita do anjo, que o anjo anunciou a Nossa Senhora, você acha que a Nossa Senhora ficava assim, depois, com altos diálogos com o anjo ia lá de tardezinha, conversar com Nossa Senhora? Não. Os estudiosos dizem que Nossa Senhora, o anjo não apareceu mais para ela. E Nossa Senhora viveu dessa perseverança na fé. Ali, vendo Jesus crescer, vendo Jesus se perder no templo. E a palavra nos diz o quê? Que Maria guardava todas as coisas aonde? Aonde? No coração. Maria ia vendo o transcorrer da história. Maria ia vendo aquele menino crescer. Maria ia vendo ali, naquelas bodas de Caná, a missão de Jesus se realizando. E Nossa Senhora, ela apontava. Maria apontava: fazei tudo o que Ele vos disser. Escutai a Ele. Ela é a perfeita discípula. Porque primeiro ela fez a experiência de escutá-lo. E ela nos ensina também, Renata, Maria, José, Valéria, José, Sônia, Marcos, escutai-o. Faça tudo o que Ele vos disser. Prestai atenção, meus irmãos. Prestemos atenção àquilo que o Senhor tem dito para nós. E tem pessoas aqui que Deus tem dito coisa há muito tempo. E está fingindo. Sabe aquela criança que a mãe fala assim: fulano, vem tomar banho. Mãe, eu estou brincando aqui, todo sujo. Eu não estou sujo não, mãe. Joãozinho, vem tomar banho. E você está assim, agindo assim com Deus. Como uma criança que finge que não está escutando aquilo que Deus está te falando. Meus irmãos, escutar a Deus e fazer aquilo que Ele nos diz é ver o milagre. Se aqueles servos não tivessem ouvido a Jesus, eles teriam contemplado o milagre? Porque eles foram os primeiros a ver. Porque eles que foram lá pegar aquelas talhas. Porque Jesus diz: enchei as talhas. E eles foram lá. Imagine no trajeto. Eu gosto de imaginar, gente. Me ajuda. 6 talhas. Imagina, para que esse homem quer que enche 6 talhas de água? Acabou, foi vinho, foi água. E eles foram. Será que eles foram murmurando? Reclamando, um sol quente, meu Deus. Vamos lá, né? Mas a palavra de Jesus foi tão forte. Porque será que aqueles homens conheciam Jesus? Sabiam que Ele era o Messias? A palavra de Jesus, ela seduz o nosso coração. E eles foram e encheram aquelas talhas e viram o milagre. Viram a água se transformar em vinho. É ordem de Deus para nós na palavra. Inclina o ouvido e escuta as palavras dos sábios. Os mais velhos têm muito a nos ensinar, não é verdade? Dos sábios. Inclina os teus ouvidos. Tenha essa atitude, meu irmão, de sair do conformismo que você está. Tenha essa atitude de tirar aquilo que está tapando os seus ouvidos espirituais para ouvir a Deus. E muitas vezes é o nosso orgulho. Muitas vezes é a nossa teimosia. Porque nós estamos querendo fazer a nossa vontade.
Muitas vezes nós perdemos de ver o milagre porque tem que ser do meu jeito, na minha hora, porque eu que sou o dono da verdade, aqui em casa quem manda sou eu. E nós perdemos de ver o milagre. Maria quer nos ensinar nessa tarde. Inclina os ouvidos. Aí você vai ver o milagre. Escuta a palavra dos sábios. Essas palavras te serão preciosas, desde que as guardes no teu íntimo e elas transbordem de teus lábios. Para que no Senhor esteja a tua confiança. Eu as ensino para ti hoje. Porque Deus tem pressa. Porque o Senhor está voltando. Jesus, Ele está voltando. E nós precisamos estar atentos a todo o movimento. Aquilo que Deus nos fala. Qual o caminho a seguir? E não nos prendermos, porque muitas vezes a gente sempre espera que alguém reze por nós. Nossa, mas eu vou na missa daquele padre porque ele reza, porque ele fala o que eu estou vivendo. E Deus está falando com você. Não espere para amanhã o que Deus está falando para você hoje. Nós vamos contemplar os milagres de Deus na nossa vida quando nós ouvirmos e escutarmos e colocarmos em prática a palavra de Deus. É o Senhor que te chama à conversão? Converte-te. É o Senhor que te chama a ter esperança? Tem esperança. O Senhor que te chama a estar em missão, a ter um ministério, a estar na igreja, a ser de pastoral. Papa Francisco nos ensina, nós precisamos ser essa igreja em saída. E para ser essa igreja em saída, nós precisamos estar aos pés do Mestre. Para ouvir, para não dar de nós mesmos. Deus me livre, meus irmãos, está aqui ainda no presbitério, dando da Renata, pobre, miserável, pecadora, que erra, que fala, eu não vou fazer Jesus, daqui a pouco eu estou fazendo de novo. Igual Pedro, só assim. Igual Pedro. Senhor, eu darei a vida por ti, mas daqui a pouco está negando. Nós somos fracos. O perfeito discípulo é aquele que precisa ouvir do Mestre, para não dar dele mesmo. Para que, imbuído tanto do Senhor, da palavra de Deus, ele possa dar a Deus. É esse o meu desejo como missionária nessa tarde. Que pela intercessão, pelas mãos de Nossa Senhora, eu e você saiamos daqui perfeitos discípulos. Que olhem para nós na nossa casa e às vezes com um olhar assim, sabe aquele olhar torto? Só vai na igreja. Gente, eu era chamada de Papa Hóstia, Beata. Meu pai perguntou se eu ia colocar um colchão na igreja. E olha que eu não vivia assim tanto na igreja. Que sejamos perfeitos discípulos e não tenhamos medo daquilo que os outros vão nos falar. Ou você acha que Nossa Senhora era elogiada no tempo dela? Uma mulher que teve um filho que não era do seu esposo. Você acha que naquela época todo mundo acreditava que ela tinha concebido pelo Espírito Santo? Quantos rótulos essa Nossa Senhora não teve? Quantos rótulos não foi jogado para ela? Mas ela não assumiu porque ela sabia quem ela era. Nossa Senhora sabia quem ela era. E assim nós precisamos também saber que com as nossas limitações, com os nossos pecados, nós somos filhos de Maria. Você é filho de Maria? Meu Deus. Você é filho de Maria? Nós somos filhos dessa Nossa Senhora, que cuida de nós, que como boa mãe, nesta quinta-feira, quer pegar nas nossas mãos e nos ensinar a ouvir e a escutar o seu filho. Porque assim nós vamos ser fiéis a Deus, fiéis aos mandamentos, aos propósitos que Ele nos pede, aquilo que nós precisamos mudar. É isso que nós cantávamos.
Maria, ensina-nos a viver como escolhidos. É ela que nos ensina a ser filhos de Deus. Eu digo para você novamente, Maria, ela não para nela mesma. Maria, ela dá de Deus. Por isso, não tenha medo de assumir Nossa Senhora na sua vida. Eu não sei se você tem parentes, familiares que professam outra fé, mas não tenha medo de andar com a camisa de Nossa Senhora no seu trabalho, se você pode. Com o terço na mão. Não tenha medo de professar a nossa fé, você é filho de Maria. E como filho nós precisamos estar atentos, para não nos perder. Porque lembre-se, ela não aponta ela mesma. Ela não diz assim, faça o que eu estou dizendo. Ela diz, faça o que ele vos disser. Ouve, escuta, aprende. E muitas vezes isso requer de nós humilhação. Ouvir e escutar a Deus como uma criança, às vezes requer que a gente vá abaixando para ouvir a Deus. Fazer mesmo esse movimento de agachar, de ouvir, de inclinar o nosso coração, o nosso ouvido, o nosso corpo inteiro. Submeter todo o nosso ser para ouvir a Deus. E muitas vezes as agitações do nosso dia a dia não nos deixam ouvir a Deus. E isso também é humilhação, porque eu preciso parar. E se é necessário, como eu partilhei com vocês, colocar lá o celular dentro da bolsa e não levar para a capela, não levar para o seu momento de oração, para o oratório que você tem na sua casa, porque depois você vai resolver tudo aquilo. Mas, meu irmão, faça essa experiência de ouvir a Deus, de escutar o que Ele tem para a sua vida. Como eu posso dizer para você e professar como tem me enriquecido? Você acha que eu não tenho a tentação? Porque às vezes, eu rezo a liturgia das horas que eu gosto, e eu tenho aqui. Então eu levo para a capela. Aí estou lá, aí daqui a pouco, não, Jesus, espera aí. Porque a gente está conversando com uma pessoa. E é tão chato você ir num lugar, não sei se você já passou por essa experiência. Eu já passei por essa experiência e já fiz isso com uma pessoa, que é pior ainda. Você está conversando, a pessoa, tá, tá bom, sim. Está prestando atenção em você, o bendito? Não está prestando atenção em você. E é isso que eu digo de mim, não estou acusando quem leve para a capela, quem tem que resolver seus problemas. Eu estava assim, Jesus falando, eu, tá. Meu Deus, Jesus, meu Deus, nosso fulano saiu. Tá. Presta atenção. E ainda pode cair na tentação de falar, nossa, Jesus não fala comigo. Ele está ali falando, mas eu estou falando com outra pessoa. Que nós possamos entrar na escola de Nossa Senhora nessa quinta-feira. Nossa Senhora é a nossa pedagoga. Nossa Senhora é a nossa professora. E entrar na escola de Nossa Senhora é ser discípulo de Jesus Cristo. É sair formado, com esse diploma, de sermos discípulos de Jesus. De saber ouvir, escutar e colocar em prática aquilo que Deus fala para cada um de nós. E nós precisamos, muitas vezes, silenciar para ouvir. E para dar uma resposta coerente. Porque a Virgem, quando ouviu, ela não deu qualquer resposta. O faça-se em mim não é qualquer resposta. Ela ouviu com atenção e pôde dar uma resposta coerente, decisiva, determinada, verdadeira. Meus irmãos, pode vir a mulher mais linda da face da terra, como a Virgem Maria não tem. Forte, de Deus, de escuta a Deus, de fazer a vontade de Deus. Quero convidar você a ficar de pé, porque nós vamos rezar. Porque toda palavra lançada
de Deus precisa ter de nós uma resposta. Porque você não veio aqui somente para ouvir a Deus. Você veio para dar uma resposta a Deus. Você veio para ouvir e escutar a Deus. E quando eu estava rezando, lendo e também pedindo essa graça de em mim acontecer essa escuta atenta, eu passei um final de semana em retiro e encontrei um livro chamado Silêncio de Maria, do Frei Inácio. E esse livro, ele inicia com uma oração que eu quero ler e rezar junto com você. Porque para nós fazermos essa experiência de escutar a Deus, nós precisamos silenciar. Silenciar muitas vezes os nossos pensamentos que estão agitados. Silenciar as nossas emoções que estão descontroladas. Aquilo que muitas vezes quando nós chegamos para rezar e o nosso coração, nossa, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que, fazer janta, levar a criança para a escola, trocar isso, jogar o lixo para fora, nossa, eu tenho que pagar essa conta. E o momento para Deus vai ficando. E que a Virgem do Silêncio, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, ela possa nos ajudar a adentrar nesse dom, porque silenciar é um dom, para ouvirmos de fato a Deus. Peço que você coloque a mão sobre o seu coração, feche um pouco os seus olhos, e eu vou ler esta oração. A Nossa Senhora do Silêncio. Envolve-nos em teu manto, Nossa Senhora do Silêncio e da humildade. Tu vives perdida e encontrada no mar sem fundo do mistério do Senhor. Tu és disponibilidade e receptividade. Tu és fecundidade e plenitude. Tu és atenção e solicitude pelos irmãos. Estás revestida de fortaleza. Resplandece em ti a maturidade humana e a elegância espiritual. És a Senhora de ti mesma, antes de ser Nossa Senhora. Em ti não existe dispersão. Em um ato simples e total, tua alma, toda imóvel, está paralisada e identificada com o Senhor. Estás dentro de Deus e Deus dentro de ti. O mistério total te envolve, penetra e possui. Ocupa e entrega todo o seu ser. Parece que em ti tudo ficou parado, tudo se identificou contigo. O tempo, o espaço, a palavra, a música, o silêncio. Tudo em ti é divinizado. Jamais se viu figura humana de tamanha doçura, nem se voltará a ver nessa terra uma mulher tão inefável e evocadora. Entretanto, teu silêncio não é ausência, mas presença. Estás abismada no Senhor e ao mesmo tempo atenta aos irmãos como em Caná. A comunicação nunca é tão profunda como quando não se diz nada, e o silêncio nunca é tão eloquente como quando nada se comunica. Faz-nos compreender que o silêncio não é desinteresse pelos irmãos, mas fonte de energia e irradiação. Não é encolhimento, mas projeção. Faz-nos compreender que para derramar é preciso preencher-se. Afoga-se o mundo no mar da dispersão. Não é possível amar os irmãos com um coração disperso. Faz-nos compreender que o apostolado sem silêncio é alienação. E que o silêncio sem apostolado é comodidade. Envolve-nos em teu manto de silêncio e comunica-nos a fortaleza de tua fé, a altura de tua esperança e a profundidade de teu amor. Fica com os que ficam
e vem com os que partem, ó Mãe admirável do silêncio. E assim que nós queremos nos colocar, Virgem Maria, a Senhora que é a perfeita discípula, ensina-nos também nesta tarde, nesta quinta-feira de adoração, nesta quinta-feira que não só a Canção Nova, mas toda a igreja se coloca diante do Santíssimo Sacramento para contemplar o seu Filho Jesus. Ensina-nos, Senhora, a estar diante dele para ouvir e para escutar e para dar a nossa resposta com coerência, com determinação, porque nós somos os teus filhos. Ensina-nos, ó Virgem Maria, Mãe do silêncio, ensina-nos a ouvir, ensina-nos a escutar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.